Alô Geeks, bem-vindos ao canal da Geek Pitch, loja de jogos aqui de Recife. Meu nome é Lucas Andrade. Nesse vídeo vamos explicar tudo o que você precisa saber para jogar Arcadia Quest. Em Arcadia Quest, cada jogador controla uma guilda de 3 heróis. Esses heróis estão tentando retomar o controle da cidade de Arcadia. Cada herói tem habilidades únicas e status diferenciados, fazendo com que cada um seja especial. Os heróis não possuem um ataque característico. Ao invés disso, eles atacam com itens que são equipados nos heróis pelos jogadores. Cada herói tem seu próprio acervo de itens para utilizar. Arcadia Quest é um jogo competitivo. Em uma partida de 3 ou 4 jogadores, o vencedor é aquele que completar 3 missões. Em uma partida de 2 jogadores, basta completar 2 missões para vencer. Existem 2 tipos de missões. Missões contra os outros jogadores, que se referem a matar heróis das guildas adversárias, e missões contra o jogo, que depende do cenário no qual você está jogando. O jogo possui vários cenários e cada partida ocorre em um cenário específico. Em geral, as missões contra o jogo envolvem matar os monstros do cenário. Essas missões aqui, nesse cenário, por exemplo, são matar o Hammer Beastman, que é esse monstro, e pegar um desses tokens e levar ele para um portal azul. O jogador que tiver feito isso, completa as 2 missões do cenário. Não é possível ganhar o jogo, ao menos que uma missão do cenário tenha sido completada. Em um jogo com 4 jogadores, mesmo que o jogador tenha matado 3 heróis das guildas adversárias, ele ainda não venceu o jogo. É preciso fazer pelo menos uma missão contra o cenário. Caso Spike mate Johan, da guilda dos pandas, a guilda dos leões, que é a guilda de Spike, terá completado uma das missões. Caso exista outro herói da guilda dos pandas e Spike também o mate, não vai haver uma segunda missão completa, porque cada missão só pode ser feita uma vez e a missão de matar um herói da guilda dos pandas já foi completada. E como se faz para matar monstros e heróis das guildas adversárias para completar as missões? Bom, cada jogador joga no seu turno. Escolhe-se aleatoriamente o jogador inicial e os turnos vão passando em sentido horário. No seu turno, cada jogador tem uma escolha: descansar sua guilda ou ativar um de seus heróis. Aqui vou dar um exemplo usando a guilda dos leões como jogador ativo, que tem esses 2 heróis em campo, Spike e Scarlet. Ok? Vamos supor que ao invés de descansar a guilda dos leões escolheu ativar um dos seus heróis. Nesse momento não se pode jogar com os 2 heróis, se escolhe para se jogar ou com Scarlet ou com Spike. Vou jogar com Spike. Ativando Spike, eu posso fazer um ataque e um movimento, ou um movimento e um ataque. Na ação de movimento, o herói tem 3 pontos de movimento para gastar. Como esses pontos podem ser gastos? Em primeiro lugar, você pode se mover para um espaço perto. Mas o que é um espaço perto? Para começar, um espaço na diagonal não é considerado um espaço perto. Então Spike não poderia se mover para nenhum desses locais. Um espaço bloqueado por uma parede ou por uma porta fechada também não é um espaço perto. Nesse caso, os únicos espaços perto de Spike são esse e esse. Além disso, existem outras restrições ao movimento. Em cada espaço, só cabem 2 criaturas. Caso as 2 criaturas que estejam no espaço sejam inimigas da guilda, o espaço está bloqueado. Spike, por exemplo, não pode passar por esse espaço que tem 2 de seus inimigos. Entretanto, se ao menos uma das 2 criaturas for um aliado de Spike, no caso um herói da mesma guilda, ele pode passar pelo espaço, contanto que não termine o seu turno no espaço, porque um espaço não pode conter mais do que 2 criaturas. Mas ele pode gastar 1 ponto de movimento para vir para cá e 2 pontos de movimento para vir para cá. Isso é gastar pontos de movimento para se mover um espaço. Outra maneira de gastar pontos de movimento é manipular portas. Spike aqui poderia gastar 1 ponto para abrir uma porta, um segundo ponto para entrar no local e um terceiro ponto para fechar a porta. E o último modo de gastar pontos de movimento é usar portais. Spike aqui
Iniciando aqui, poderia gastar um ponto de movimento para vir para cá, um segundo ponto para vir para cá e um terceiro ponto de movimento para utilizar um portal. Ao entrar no portal azul, Spike pode ir para qualquer portal azul que existe no tabuleiro. E isso é o movimento. Como falei no início, para atacar, o herói precisa de armas. Essas são as armas que Spike tem à disposição. Para executarmos o ataque, o primeiro passo é escolher uma arma disponível, certo? Spike aqui tem dois tipos de arma. Uma arma de ataque próximo, a Parrying Blade, e uma arma de ataque à distância, o Slingshot. Vamos dizer que Spike queira realizar um ataque próximo. Para isso, o alvo tem que estar num espaço perto de Spike. Note que não há, exceto um herói aliado, nenhum alvo no espaço perto de Spike. Então, nesse momento, Spike não poderia utilizar um ataque próximo. Seria necessário que tivesse um inimigo nesse espaço ou nesse espaço, certo? Obviamente, se fosse o início do turno, Spike poderia se movimentar para chegar ao herói, mas eu estou supondo que Spike não tem mais um movimento. Mas vamos supor que houvessem alvos para Spike atacar no espaço próximo. Ele escolheria a Parrying Blade e escolheria o alvo. Ele poderia escolher tanto o herói da guilda adversária como o monstro. Ele coloca um marcador de sua guilda para exaustar a arma, dizer que ela está utilizada. Uma arma exausta não pode ser utilizada novamente. Ok? Nisso, Spike rola os seus dados de ataque. A Parrying Blade possui 2 dados e os acertos dela são com a face de espada. Independente disso, um crítico é um acerto em qualquer arma. Tendo rolado 2 espadas, Spike teria causado 2 de hit. Se for no monstro, o monstro não tem dado de defesa, então ele simplesmente leva os ferimentos. Se fosse no herói adversário, os heróis adversários em geral têm uma quantidade de dados que eles usam para se defender. Vamos dizer que Johan tenha 3 dados para se defender. Ele não conseguiu defender nenhum dos 2 hits de Spike, então ele levou 2 ferimentos. Agora vamos supor que Spike queira utilizar a arma de ataque à distância, que ele já usou essa arma anteriormente, não pode usar novamente. Ele coloca o marcador para dizer que vai utilizar a arma e escolhe um alvo. Para utilizar uma arma de ataque à distância, é importante verificar se existe linha de visão entre o herói ativo e o alvo. Linha de visão ocorre quando você consegue traçar uma linha do centro do espaço do herói ativo até o centro do alvo sem estar bloqueada. Se, por exemplo, tiver um monstro aqui, claramente não é possível atacá-lo, pois a linha que une Spike ao centro do espaço do monstro passa por uma parede. Caso o monstro esteja aqui dentro, também, se a linha passa por uma porta fechada, ela está bloqueada. Caso exista um espaço bloqueado por 2 inimigos, considera-se também que esse espaço retire a linha de visão. Então, nesse exemplo, Spike pode atacar o Goblin com a arma de ataque à distância, e nesse exemplo também, ele pode escolher qual dos 2 atacar, mas nesse exemplo aqui, esse espaço bloqueado impede que ele enxergue esse Goblin. Ele não tem linha de visão, não pode atacar. Caso a linha de visão apenas encoste numa quina com os outros 3 quadrados livres, o ataque pode sim ser realizado. Então Spike tanto pode atacar daqui Johan, pois a linha que une o centro dos quadrados apenas toca na quina de um espaço obstruído, como também pode atacar, sem problema algum, esse monstro. Mesmo que houvesse um bloqueio aqui, Spike ainda poderia atacar esse monstro, porque apenas tocaria na quina do espaço bloqueado. Ao escolher atacar, Spike joga os dados, dessa vez querendo arcos e flechas como acerto, além do crítico. Nesse exemplo, Spike teria dado um hit no monstro, que não tem dados de defesa em geral, ele teria levado um ferimento. Como disse no início, além de ativar um herói para mover ou atacar e mover, outra opção do jogador é descansar a guilda. Quando o jogador descansa sua guilda, todas as armas de todos os heróis são restauradas, retira os seus marcadores e elas estão prontas para serem usadas novamente. Além disso,
Caso um dos 3 heróis do jogador tenha morrido, ele volta ao tabuleiro, necessariamente num espaço perto de algum dos heróis que ainda estão vivos. Vou falar em detalhes sobre a morte de monstros e heróis depois. O que sabemos até agora? Que o objetivo do jogo é completar as missões, que geralmente envolvem matar monstros e heróis das guildas adversárias. Cada jogador age no seu turno, podendo ativar um herói ou descansar sua guilda. Um herói ativo tem direito a um ataque e um movimento, ou um movimento e um ataque. Em um movimento, ele possui 3 pontos de movimento para mover-se para um espaço perto, manipular portas ou utilizar portais. No ataque, ele exausta uma de suas armas para atacar um inimigo que possa alcançar, rolando seus dados de ataque contra os dados de defesa do inimigo, se houver. Caso o jogador escolha descansar sua guilda, ele restaura todas as cartas que estavam exaustas para que elas possam ser utilizadas novamente e recoloca os heróis que morreram no tabuleiro. Vamos falar mais sobre os monstros. Em Arcadia Quest não existe um turno dos monstros. Os monstros apenas reagem em respostas às ações do herói. Mas o que faz um monstro reagir? Existem 2 tipos de reação: a reação de alerta e a reação de vingança. Vou falar sobre a reação de alerta. A reação de alerta ocorre porque considera-se que um monstro protege todos os espaços perto dele e atacará qualquer herói que baixar sua guarda, tentando sair desses espaços ou atacar outros alvos. Por exemplo, vamos supor que Spike queira sair desse espaço para esse. Spike não está em um dos espaços perto do Goblin, então o Goblin não dispara nenhuma reação de alerta, ele protege apenas esses espaços. Spike também não está num espaço perto desse outro Goblin. Espaços na diagonal eles não são perto. O Goblin protege apenas esse e esse espaço, que Spike não está. Já o Homer Beastman protege esse e esse espaço, que é o espaço em que Spike está. Ou seja, quando Spike deixa um dos espaços protegidos pelo Homer Beastman, o Homer Beastman dispara uma reação de alerta e ataca Spike antes que ele execute seu movimento. Caso o ataque do Homer Beastman mate Spike, ele não poderá executar o movimento que queria fazer. Esse é um dos motivos pelo qual uma reação de alerta é disparada. Outro motivo que faz um herói baixar a guarda contra um monstro que está perto dele é atacar um monstro que não está perto dele. Caso o herói ataque este Goblin, o Goblin não está perto de Spike. Isso dispara mais uma vez a reação de alerta do Homer Beastman, que irá atacar Spike antes que ele ataque esse Goblin. Caso o Goblin estivesse aqui, Spike poderia atacá-lo sem disparar a reação do Homer Beastman, porque esse Goblin está no espaço perto de Spike, e o que dispara a reação de alerta é atacar um monstro que não esteja perto do herói. Lembrando que é possível disparar a reação de alerta de mais de um monstro. Caso Spike ataque esse Goblin, nessa situação, o Homer Beastman está vigiando esse espaço e esse Goblin também. Então os dois atacarão o Spike com uma reação de alerta antes dele atacar o Goblin mais à frente. É importante acrescentar que manipular portas ou usar portais não disparam a reação de alerta. Então, caso Spike abra ou feche essa porta, não dispara a reação de alerta, nem do Homer Beastman, nem do Goblin. Mesma coisa, Spike pode entrar no portal livremente sem disparar reações de alerta. A reação de vingança ocorre quando um herói ataca um monstro e não o consegue matar instantaneamente. Na carta de cada monstro, existe um número do lado da caveira que é o valor de dano necessário para matar o monstro instantaneamente. Se Spike conseguisse dar 5 pontos de dano no Homer Beastman, ele sairia do jogo sem executar mais nenhuma ação. Mas caso Spike dê 4 ou menos pontos de dano, antes de morrer, caso tenha recebido no mínimo 3, o Homer Beastman irá se vingar de Spike. Na reação de vingança, diferente da reação de alerta, o monstro pode executar o seu movimento para alcançar o herói. Então mesmo que Spike estivesse aqui e atacasse o Homer Beastman, ele poderia se mover para em seguida usar a reação de vingança contra Spike. Um monstro se vinga apenas do próprio herói que o atacou e não de outros heróis da mesma guilda. Então mesmo que Hobsbawm estivesse aqui, quando Spike ataca o Homer Beastman não pode se vingar em Hobsbawm, apenas no próprio Spike.
Agora, vou abordar em mais detalhes as cartas dos monstros. Os monstros não precisam de itens para atacar, suas armas estão sempre prontas. Está indicado se fazem um ataque próximo ou um ataque à distância. Alguns monstros possuem dados de defesa, outros não. Aqui no exemplo, nem o Hammer Beastman nem o Goblin possuem dados de defesa. Aqui é a quantidade de pontos de movimento que o monstro possui, que ele pode executar para alcançar o personagem em uma reação de vingança. Aqui temos os pontos de vida do monstro, a quantidade de ferimentos que ele precisa levar para ser morto, e embaixo a quantidade de danos que é necessário que eles levem para serem mortos instantaneamente, antes de fazer a sua reação de vingança. Monstros também possuem níveis e efeitos especiais, e rendem moedas para os heróis que os matam. Vou falar dessas coisas em detalhes mais tarde. Entretanto, matar um monstro não quer dizer que os jogadores se livraram dele para sempre. À medida que os monstros vão sendo mortos, eles vão sendo colocados no tabuleiro de entrada de monstros. Assim que esse tabuleiro estiver cheio, 2 dados de ataque são jogados para verificar se os monstros voltam para o tabuleiro. Por exemplo, se a rolagem número 1 deu uma espada e um crítico, o monstro número 1 vem para o local em que tem a espada e o crítico. Se a rolagem número 2 deu 2 arcos, o monstro número 2 vem para o espaço em que temos 2 arcos. Se mais uma vez tivesse dado 2 arcos, não pode haver mais de 2 monstros no mesmo espaço, então o monstro sairia definitivamente do jogo. Caso houvesse uma rolagem como 2 espadas em que não há correspondente no tabuleiro, o monstro também sairia de jogo. Caso houvesse mais uma rolagem de espada e crítico, o monstro voltaria para cá. Então a cada 5 monstros o tabuleiro fica cheio e alguns monstros voltam para o tabuleiro, outros podem sair do jogo. Monstros cuja carta deles dizem serem vilões não vão para o tabuleiro de entrada, saem do jogo diretamente. Vamos falar agora sobre os marcadores de exploração, esses tokens que os heróis podem recolher durante o cenário. Para recolher um marcador de exploração não pode haver nenhum inimigo no espaço, então caso o Spike se movesse para cá, ele precisaria matar o Goblin primeiro para então recolher o marcador. Recolher o marcador não exige ação, e um herói que esteja no espaço sem inimigos com o marcador deve recolher necessariamente esse marcador. Esse marcador aqui trata-se de uma poção que, ao ser utilizada, restaura todas as armas do herói em questão. São as armas do herói e não da guilda. Os marcadores pertencem aos heróis que encontraram e não da guilda. Essa outra poção pode ser utilizada pelo herói para se livrar de todos os seus ferimentos e recuperar todos os seus pontos de vida. Essa poção aqui pode ser utilizada no fim do turno do herói para que ele ganhe um turno extra, podendo se movimentar e atacar ou atacar e se movimentar novamente. Alguns desses tokens são armadilhas, que fazem com que o herói ganhe um ferimento. Além de outros desses tokens renderem moedas para os heróis. Além dos tokens de missões, cuja ação depende do cenário. Mas em relação às moedas que os heróis obtêm, vamos falar um pouco mais sobre a utilidade dessas moedas. Como mencionei no início, Arcadia Quest é um jogo de campanha. A ideia é que os jogadores joguem 3 cenários referentes aos portões externos da cidade, depois 2 cenários no círculo interior e, por fim, enfrentem Lorde Presas, no confronto final no coração da cidade. No início da campanha, os jogadores escolhem juntos um cenário no círculo exterior para jogarem. O jogador que vencer o cenário escolherá o próximo dentre os possíveis. No caso, suponho que a campanha tenha acabado em The Moon Gate e a Guilda dos Leões tenha vencido, ela irá escolher outro cenário nos portões externos para ser jogado. Caso The Moon Gate tenha sido o terceiro cenário jogado nos portões externos, a Guilda vencedora escolheria um dos cenários dos portões internos. As moedas são utilizadas entre um cenário e outro para fortalecer as guildas durante as campanhas. Vou falar agora sobre os meios que as guildas possuem para adquirir moedas. Ao final do cenário, cada guilda recebe moedas pelos baús de tesouro recolhido. Este baú vale uma moeda, caso o Spike tivesse pego, seria uma moeda para a Guilda dos Leões. Quando um herói mata um monstro, ele recebe as moedas indicadas nas cartas do monstro. Caso Spike mate esse Goblin, ele recebe uma moeda.
Caso ele tivesse matado o Hammer Beastman, teria recebido 2 moedas, que é o indicado na carta do monstro em questão. Porém, caso o monstro seja um vilão, cada guilda que causar um ferimento no monstro deve colocar o seu marcador próximo a ele. Por exemplo, se Spike causa um dano nesse monstro, caso ele seja um vilão, um marcador da guilda de Spike deve ser colocado no monstro. No final, todas as guildas que tiverem causado um dano e, portanto, tenham seu marcador perto do vilão, irão receber as moedas indicadas na carta. Entretanto, apenas a guilda que desferiu o último golpe ganha o mérito de ter matado o vilão. Se houvesse, por exemplo, uma missão envolvendo matar o vilão, ela teria sido feita apenas pela guilda que disparou o último golpe. A primeira guilda a completar uma missão recebe uma moeda como bônus. Então, caso a guilda dos leões tivesse salvo as águias, ela ganharia uma moeda por ser a primeira. Caso a guilda dos pandas também salvasse as águias, ela não ganharia o bônus porque uma guilda anteriormente já teria tido completado aquela missão. Toda vez que um herói matar outro da guilda adversária, ele também ganha uma moeda por causa disso. No caso, se nenhum herói ainda da guilda dos pandas tivesse sido morto, Spike daria 2 moedas para a guilda dos leões ao matar Johan, uma por matar um herói e uma por ter sido o primeiro a completar a quest de matar um herói da guilda dos pandas. Se um herói de outra guilda morre nas mãos de um monstro ou por qualquer outra circunstância neutra, todas as outras guildas envolvidas também ganham uma moeda. Além disso, outros efeitos ocorrem quando um herói morre. Todos os marcadores de exploração que ele carregava caem no chão. Por exemplo, caso Johan mate Spike, além de dar uma moeda para a guilda dos pandas, Johan vai fazer com que todos os marcadores que Spike carregava caiam no chão e possam ser recolhidos pelo próximo herói que passar pelo espaço. O herói que matou pode escolher dentre um dos 4 marcadores para pegar automaticamente, mesmo que não esteja no espaço. Esse marcador poderia ser inclusive um dos marcadores de missão, caso Spike o tivesse em suas mãos. Toda vez que um herói morre, deve ser colocado um marcador de morte nesse herói. Esses marcadores aqui com o símbolo de uma caveira. Quanto mais marcadores de morte um herói tiver, pior será para ele no final do cenário. Vou abordar essa questão mais adiante, na fase de melhorias. A fase de melhorias acontece depois do cenário e antes de se iniciar o próximo. A primeira fase é você descartar quaisquer maldições de morte que se possua. Aqui no nosso exemplo, nenhum herói tem maldições de morte, ainda. Agora, cada herói vai receber uma carta de maldição de morte por vez que tenha morrido. Hobsbawm, na nossa aventura, morreu uma vez, recebe uma maldição. Spike, muito afútil, morreu 3, recebe 3 maldições. Scarlet, precavida, não morreu nenhuma, não recebe maldições. Então, dessas maldições, vamos ver qual vai ficar com cada herói. Hobsbawm deu sorte. Uma maldição de morte nível 0, não acontece nada com ele. Já Spike, das 3 que ele recebeu, ele fica com a de maior nível. Não é possível para o herói ficar com mais de uma maldição de morte. A maldição de morte de Spike vai ocupar um slot e vai impedir que ele carregue o máximo de itens que ele carregaria no próximo cenário. E essa é a consequência negativa de morrer muitas vezes. Aumenta as suas chances de conseguir uma maldição de morte realmente ruim. Distribuídas as maldições de morte, nos livramos dos marcadores do herói. Mesmo que Spike tenha acabado esse cenário ferido, assim como Hobsbawm, eles começam o próximo cenário totalmente restaurados. Os marcadores de exploração, inclusive os de missão, que não foram usados no cenário, também são perdidos. Depois disso, vem a questão da distribuição das cartas de melhoria. As cartas de melhoria dependem do cenário que foi jogado. Como jogamos no nosso primeiro cenário, recebemos as de nível 1. Próximo cenário será as de nível 2, em seguida as de nível 3 e assim sucessivamente. Aqui no caso, cada guilda vai receber 6 cartas de melhoria, vai olhar entre as 6 e ficar com 2, passando 4 para outra guilda. Receberá então 4 de uma outra guilda, escolhe 2, passa 2, recebe as outras 2 e assim, depois desse pequeno draft, cada guilda possui 6 cartas de melhoria.
dentre as 6 cartas, cada guilda vai poder comprar apenas 3. E estará limitada pela quantidade de moedas que possui. Por isso é muito importante ganhar moedas durante o cenário, para ter acesso a cartas poderosas, ok? Aqui no caso, essas 2 cartas custam 12 moedas, que são todas as moedas que a guilda possui. Então ela não pode comprar mais nenhuma outra carta muito forte, terá que se contentar com essa carta que não custa moeda nenhuma. Tendo comprado essas 3 cartas, a guilda distribui da maneira que melhor lhe convier entre os seus heróis. Se algum jogador não gastar todas as suas moedas durante esse estágio, ele pode economizar no máximo uma moeda. Caso ele fique com mais de uma, todas as outras são desperdiçadas. Um detalhe importante é que, ao longo do jogo, as guildas vão ficar com mais de 12 cartas. Se as guildas tiverem mais de 12 cartas, elas são obrigadas a descartar o número de cartas suficientes para que fiquem com apenas 12, que são os slots dos heróis. Agora que entendemos todo o processo que ocorre entre os cenários da campanha, vamos falar sobre como registrar o avanço do grupo. Aqui no verso, escrevemos o nome dos jogadores, que herói cada um utilizou, os itens que carregavam, porque cada carta de item tem um código justamente para podermos anotar aqui, se o herói tinha ou não maldições de morte e qual era o nível, e se a guilda em questão salvou uma moeda para o próximo cenário ou não. Dessa forma, quando começarmos o próximo cenário, saberemos tudo o que precisamos saber rapidamente. Além disso, aqui podemos anotar, além do vencedor, quem morreu menos, quem conseguiu mais moedas, se alguém ganhou alguma recompensa ou algum título. Dessa maneira, no final da campanha, poderemos calcular o quão grande foi a vitória da guilda vencedora, que é a que vence o último cenário, se foi por muito pouco ou se foi uma vitória retumbante de grandes proporções. Também é possível jogar Arcadia Quest de modo casual, sem se envolver com a campanha. Os jogadores escolhem um cenário e fazem um setup desse cenário normalmente. Em seguida, escolhem um nível da campanha que jogarão. Dependendo do nível, os monstros também devem acompanhar. Existem diferentes cartas de monstros para diferentes níveis de cenários. Além disso, os jogadores recebem cartas anteriores ao nível do cenário. Por exemplo, vamos supor que jogaremos um cenário de nível 4. Os monstros escolhidos seriam monstros de nível 4. Além disso, cada jogador receberia 6 cartas iniciais, das quais ficaria com 2, descartaria 4. Mais 6 cartas de nível 1, das quais ficaria com 2, descartaria 4. 6 cartas de nível 2, das quais ficaria com 2 e descartaria 4. E finalmente 6 cartas de nível 3, que é o nível imediatamente anterior ao cenário, ficaria com 2 e descartaria 4. E essas cartas seriam distribuídas entre os heróis das guildas e o cenário poderia ser jogado normalmente. Mais uma vez, caso desse mais de 12 cartas, a guilda teria que descartar cartas suficientes para ficar com 12. O jogo continua, terminando quando o jogador realizar 3 missões, mas o vencedor não será mais quem realizou as missões, e sim o jogador que possui mais moedas ao final. Porém, o jogador que realizar as 3 missões recebe 5 moedas como incentivo para realizar as missões. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo explicando Arcadia Quest. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas, que vocês realmente tenham aprendido a jogar. Qualquer questão, posta aqui nos comentários que o time da Geekpit com certeza responde para vocês. Obrigado por assistirem e até a próxima.